Olá pessoal, o Revista começa agora na tela da sua TV. Hoje o primeiro bloco do nosso programa é sobre alimentação. Vamos conferir agora uma reportagem sobre os perigos de ingerir alimentos fora do prazo de validade e estragados. Isso oferece grande risco à saúde do consumidor, que pode procurar apoio na justiça. Casos de compra de alimentos vencidos ou estragados são cada vez mais divulgados na mídia e em redes sociais. Se algum dano é encontrado no produto ou alimento, o direito do consumidor garante. O consumidor ele tem direito à qualidade do produto, né? Aquilo que ele está adquirindo deve vir de perfeita forma, assim como é oferecido. O servidor público Lucas Monteiro poderia ter comprometido sua saúde ao comprar um alimento estragado. O produto adquirido estava dentro do prazo de validade. Ao comprar um suco para o lanche da manhã, eu percebi através do furo de colocar o canudinho que tinha algum objeto estranho ali naquela caixinha. Aí nós resolvemos não consumir, eu e meus amigos, e ao abrir a caixinha com a faca nós vimos que tinha um corpo muito estranho ali, não dá nem para identificar o que estava em decomposição, fungos, bolor, mofo. Esse tipo de caso tem se tornado bastante comum porque o controle de qualidade nas indústrias, até para necessidade de produção em série e aumento da demanda, muitas vezes o processo de controle de qualidade fica deficiente e acaba gerando produtos que a gente chama de vícios do produto, que são esses defeitos de qualidade. Então isso tem sido cada vez mais comum a entrada no mercado desse tipo de produto. Na compra de produtos danificados, é direito do consumidor ser ressarcido de alguma forma. A primeira coisa que a pessoa deve fazer é retornar ao local a qual ela comprou, fez a compra do alimento, né? E aí ela tem algumas alternativas, as quais ela pode trocar o produto pelo mesmo, ela pode pegar o valor, ser ressarcida pelo valor, ou então deixar com um valor de crédito também. Quando a empresa te vende um produto com algum defeito, ela sabe que ela está incorrendo num crime de responsabilidade, num ato ilícito. Ela tem uma responsabilidade civil em relação ao cliente que consumiu esse produto. Então, para evitar uma ação judicial, ela costuma oferecer algum tipo de benefício para até desestimular o cliente a buscar seus direitos na justiça. Esse tipo de, se você descobrir um produto com defeito, prazo de validade vencido, nós te damos um desconto ou te damos um outro produto. Isso é muito comum, mas é uma técnica das empresas para desestimular a ação judicial depois, que vai causar um dano talvez financeiro mais significativo para a empresa. Na hora da compra, mesmo que for para um lanche rápido, é importante olhar a data de vencimento do produto e averiguar se a embalagem possui algum tipo de dano. Essas práticas diminuem o risco para o consumidor. Às vezes no transporte ou no próprio armazenamento, no estoque do supermercado, por exemplo, a embalagem pode sofrer alguma alteração, algum rompimento de lacre, e isso vai fazer com que o produto seja contaminado e ele perca essa qualidade para consumo. Em alguns casos de produtos alimentícios, os danos não são visíveis. O consumidor não nota diferença na cor, textura ou sabor do alimento. Além disso, os efeitos da intoxicação podem demorar dias após o consumo e são variados de pessoa para pessoa. Pode ele ter um mal-estar passageiro ou ele ter uma intoxicação grave, com diarreias, às vezes muito persistente, até com perda de sangue, ou às vezes pode ter só uma indisposição passageira. Vai depender também da quantidade de bactérias contida naquele volume de alimento que ele ingeriu, e também depende do tipo de bactéria ingerido, que ele vai ter uma reação mais leve ou mais forte. Imagina uma mãe que coloca um suco de caixinha na merendeira da criança todos os dias e a criança chega na escola, coloca o canudinho, bebe e nem vê o que está consumindo, né? Não percebe, e isso é um perigo muito grande. Então a gente tem que ficar atento aí ao que a gente anda consumindo, olhar o prazo de validade, a situação, as características da embalagem para não
correr o risco de consumir um suco nesse estado, né? Depois do acidente, a solução foi trocar a alimentação e investir em produtos mais naturais, preparados em casa. A gente sempre vê na televisão, na mídia, né, e nunca imagina que vai acontecer com a gente. Foi uma surpresa imensa e assim, eu tô meio receoso de voltar a consumir sucos de caixinha e encontrar aquela coisa horrível de novo. E para ajudar você a armazenar os seus alimentos de maneira adequada, veja a entrevista de Nayara Santos com a nutricionista Rafaela Cordeiro, que dá dicas de como preparar e congelar produtos. Veja só! Atualmente é quase impossível para a maioria da população preparar uma comidinha fresquinha diariamente. Portanto, muitas pessoas recorrem a produtos industrializados prontos para o consumo e consomem menos produtos in natura, frescos. Para driblar essa situação, uma das alternativas saudáveis é o congelamento de alimentos. Nós vamos conversar com a nutricionista Rafaela Cordeiro, que vai esclarecer para nós, né, Rafaela, qual a forma correta de congelar os alimentos. Mas o má congelamento também pode causar alguns prejuízos para a saúde, né? Exatamente. O congelamento é importante para fazer o alimento ficar numa temperatura abaixo de 18 graus negativos, né, fazendo com que não haja proliferação de bactérias, tornando-se seguro mesmo. Então, ao descongelar, se esse descongelamento não for feito de forma correta, essas bactérias podem ou estar lá e proliferar, ou elas podem contaminar esse alimento e trazer muitos danos à nossa saúde. Bom, nós trouxemos aqui alguns alimentos, por exemplo, a carne. Qual que é a forma correta de congelar? Chegou a carne do açougue, né? Coloca num saquinho, ou ela já vem no saquinho, você coloca em outro saquinho e etiqueta com data para você saber qual foi o dia que você comprou e não perder um alimento, por exemplo, por data de validade. Ok. No caso das frutas, Rafaela? As frutas, por exemplo, a gente pode usar frutas para fazer um suco depois, né? Então você pode congelar ela em forma de polpa, já batida no liquidificador, ou assim em pedaços. Depois vai descongelar e bater para fazer um suco ou uma vitamina, né? Não vai dar para consumi-la dessa forma comendo. Entendi, okay? Mais uma vez, etiqueta com data, né? Para você saber sempre o que entrou primeiro para ser congelado. No caso das pessoas que preparam a marmitinha para a semana, né? Também deve-se ter um pouco de cuidado. Sim, sempre que fizer uma marmita para semana, lembrar de deixar os alimentos separados, né? Arroz em uma vasilhinha, feijão em outra, tá? Carne em outra. Até porque o tempo de descongelamento ou de aquecimento dos alimentos varia de um alimento para outro, tá? Por exemplo, não pode congelar folhosos, por exemplo, não pode, né? Um legume até aceita, mas existe uma técnica que chama branqueamento. A gente tem que pegar o legume, colocar ele em água fervente. O tempo que ele vai ficar em água fervente vai depender do tipo de legume. Por exemplo, a cenoura, em torno de 4 minutos. Ele vai ficar ali em água fervente por esse tempo e depois você escorre essa água fervente e joga ele em uma água gelada. Pode ser até com gelo mesmo, dá um choque térmico nele. Isso faz com que ele mantenha as características nutricionais preservadas dentro do legume e aí você escorre mais uma vez, põe num saquinho com o mínimo de ar possível e congela. Agora, os outros produtos, como os laticínios, né, que não tem como congelar, qual que é a melhor forma de armazenamento? É na geladeira, né? Vai armazenar na geladeira, né, que é um local aí que a gente chama de resfriar o alimento, tá? Porque congelar mesmo não é uma boa solução. Então, chegou do supermercado, já leva para a geladeira. Exatamente. E dependendo, se você fizer a compra no supermercado e for demorar nesse deslocamento, ainda usa uma bolsa térmica. Algumas dúvidas, assim, por exemplo, o ovo pode ir para a geladeira, o ovo pode ficar num ambiente externo, vai influenciar em alguma coisa? Geladeira. E não é porta de geladeira, é dentro da geladeira, tá? Porque vai assim, ele em temperatura externa, né? Ele pode estragar mais rapidamente e a pessoa não perceber que ele estragou, ter uma contaminação e ter problemas, tá? A geladeira vai ajudar nessa preservação aí e na porta da geladeira não, porque a oscilação de temperatura é muito grande, porque a gente abre o tempo todo. E aí ele também pode estragar mais uma vez e a pessoa não ter percebido. Agora, o descongelamento também é um processo importante para manter os nutrientes dos alimentos, né, Rafael? E para manter essa coisa de não ter proliferação de bactérias, né? Então, assim, descongelar o alimento, sempre se programar dentro da geladeira. Tira do freezer, põe na geladeira de um dia para o outro, por exemplo, né? Para que descongele uma carne e você a use com segurança. Ou então, dependendo das preparações, como preparações já prontas, você pode levar direto do freezer para o micro-ondas ou para um forno convencional. Então, esse aspecto também é muito relevante.
Nós vamos para um rápido intervalo. No próximo bloco, vamos saber mais sobre o grupo folclórico mineiro Aruanda. Veja também a exposição do artista plástico nipo-brasileiro Wakabayashi, além do tutorial sobre como fazer um mobile de origami. Não perca, voltamos já!